Convido todos os irmãos. Estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir bem aí atrás? Convido todos para abrirem a palavra do nosso Deus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato do seu servo Lucas. Agora vamos fazer a leitura do texto que está no capítulo 12, que vai do versículo 13 ao versículo 21, texto bem conhecido. Eu mesmo, em outro momento, antes da exposição de Lucas, do Evangelho, como nós estamos fazendo, já preguei esse texto e já citei ele várias vezes. Esse é mais um momento de nós mergulharmos nessa porção da Bíblia tão linda, tão importante. Os irmãos encontraram? Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. A palavra do nosso Deus diz assim: Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus bendito, nosso Pai, cuja presença enche toda a terra e enche os nossos corações. Nós clamamos a Ti, ó Deus, primeiramente a misericórdia perfeita que vem de Ti. Que o Senhor tenha piedade de nós e perdoe os nossos pecados, porque somos tão falhos, ó Deus. Somos tão pobres em nós mesmos. Se eu te peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente ricos. Ricos para contigo, em santidade e justiça, em amor, para termos no céu um tesouro imperecível, eterno, poder desfrutar dele ao teu lado, ó Pai. Em nome do teu Filho amado, eu te peço perdão por tantas vezes que nós, Senhor, fomos negligentes em te servir, tantas vezes que nós abandonamos a comunhão contigo e com o teu povo, tantas vezes que nós, ó Deus, falhamos em fazer aquilo que o Senhor nos ordena, que são coisas agradáveis, boas, deleitosas. Nós te pedimos perdão por tudo e clamamos a tua misericórdia, mas especialmente nesse momento, nós te pedimos que o Senhor abra nossa mente, o nosso entendimento, que a tua palavra, Deus, que é santa, que é viva, que é lâmpada verdadeira, que nos ilumina, que ela ilumine mais uma vez os nossos corações, para que possamos verdadeiramente mudar o nosso modo de agir, de pensar, e que a luz da tua escritura ilumine de tal modo a nossa vida que, quando sairmos daqui, saiamos com uma nova disposição de te servir e te seguir nessa área tão importante da nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço, ajuda-nos. Amém. Meus irmãos, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, ele disse certa vez
que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E, infelizmente, por vezes a gente pode atestar em nossas vidas a afirmação que não é absolutamente verdadeira, mas que por vezes ela se torna verdade em nossas vidas. A gente pode atestar essa afirmação do Schopenhauer. As pessoas ao nosso redor, a gente consegue ver esse comportamento. Em nós mesmos, nós podemos ver esse pensamento daquela ânsia enorme por ter algo. E depois que a gente conquista, aquilo passa-se imediatamente para um profundo tédio. Aquilo ali já não diz mais nada pra gente. A gente precisa de outra coisa para nos dar uma dopamina nova, uma experiência nova. E ele diz que a vida é essa constante oscilação. Eu quero ter, quando eu conquisto, já não vale mais nada. E você já deve ter passado por isso, atestado isso em sua própria vida. E eu te pergunto, quantas vezes você fez isso? Eu sei que você já fez. Mas quantas vezes você oscilou entre o desejo muito grande de ter algo, um desejo tão grande que você sonhava de noite com isso, que você não dormia direito, que você ficava olhando pro relógio pensando, cadê a hora não passa, porque amanhã é o grande dia. Essa ansiedade enorme por possuir. E depois de possuir o tão esperado objeto, você cai num profundo tédio. Pensei que era um pouquinho melhor, eu pensei que isso me dá uma alegria maior, mais duradoura. Talvez você até fizesse plano. Não, esse que eu vou comprar agora, eu vou zelar. Eu vou cuidar muito. Aí depois você... É só mais uma coisa. Sabe por que isso acontece, irmãos? E você certamente já passou por isso. Porque nada neste mundo é capaz de suprir um vazio eterno. Nada nesse mundo é capaz de trazer uma alegria permanente e verdadeira. E é muito triste constatar que para algumas pessoas há de fato uma constante nessa oscilação. Não é que a gente experimentou uma vez ou outra na vida. É que a vida é pautada nesta constante oscilação entre o desejo de ter, a ânsia de ter e o tédio de possuí-lo. Um dia querem muito algo e depois de conquistar, caem na profunda tristeza, porque, enfim, aquilo não pôde me trazer a alegria verdadeira. Então outra coisa vai chamar atenção e vira esse ciclo vicioso. Tem gente que vive nesse ciclo. Ânsia, tédio, ânsia, tédio, ânsia, tédio. E fica nisso. Essa é uma das formas que um pecado conhecido, um pecado que Jesus denuncia nessa passagem, é uma das formas, tá? Que ela se manifesta, a avareza, na vida das pessoas. Por meio de um consumismo desenfreado. A gente fala muito, há um pecado no consumismo, mas o que está por trás do pecado do consumismo? O que é que está por trás disso? É um coração vazio e pessoas tentando preencher um vazio eterno com coisas passageiras, com coisas pequenas e fugazes. Então nós que recebemos o Espírito de Deus, nós somos chamados não só para viver numa perspectiva contrária à do mundo, totalmente diferente, distinta dessa. Nós somos também chamados para discernir todas as coisas mediante a palavra de Deus. Até essas coisas, nós somos chamados para olhar e tomar uma atitude santa e discernir, julgar mediante os padrões santos que o Espírito de Deus nos confere, através da sua palavra, obviamente. Então, quando a gente analisa esse comportamento, nós prontamente podemos perceber onde está o profundo erro de viver assim. As pessoas, elas estão enredadas nesse ciclo em busca de uma felicidade, de uma completude que não pode ser satisfeita por posses. Que não pode ser satisfeita por coisas pequenas, por coisas que você pode conquistar com o seu braço, com sua inteligência, com sua força. Tem gente que não é sobre posse, irmãos. Tem gente que vive em busca de títulos. Sejam sociais, sejam acadêmicos, sejam títulos entre amigos.
Tem gente que vive como os fariseus viviam em busca da aprovação dos outros. Mas aqui, Jesus denuncia muito claramente o pecado da avareza. Ainda que pessoas possam comprar países inteiros, como alguns são donos de países, ainda que você possa andar coberto de ouro, ter toda a riqueza a ponto de comprar qualquer objeto que os seus olhos possam desejar, o tédio de possuir essas coisas certamente vai bater na porta. Ainda que você gaste seu dinheiro com as coisas mais maravilhosas que os homens pensam, vou viver viajando, desfrutando. Isso é tudo muito bom, tá, irmãos? Não tem pecado nessas coisas. Pecado é sua vida ser pautada nisso. Ainda que você possa fazer todas elas, ter tudo isso, haverá sempre um vazio eterno no seu coração, se ele não for preenchido pelo único que é eterno. Somente Deus pode preencher esse vazio. Então, ainda que você tenha todo o dinheiro do mundo, o tédio de possuir as coisas vai bater na sua porta. Então, esse comportamento, sem sombra de dúvidas, decorrente da escravidão do pecado, é lógico, gera outra série de consequências pecaminosas. Um comportamento como esse gera outros comportamentos pecaminosos. Ganância, então as pessoas querem ter cada vez mais, o acúmulo, né? Eu possuo mais, o orgulho, a vaidade de possuir mais que os outros, a idolatria, porque essas coisas passam ou pelo menos as pessoas tentam fazer com que elas tomem o lugar de Deus. E é uma sequência, uma bola de neve de pecados. A nossa passagem de hoje nos traz um ensino muito claro de Jesus sobre a natureza do tesouro que nós devemos acumular, que nós devemos buscar ainda nessa vida. Se tivermos de ter um grande inventário cheio de riquezas, uma coisa que verdadeiramente nos enche os olhos de prazer e de alegrias permanentes, que esse inventário seja nos céus. Um tesouro que não pode perecer, um tesouro que não enferruja, um tesouro onde os ladrões não podem tocar, roubar, não pode ser perdido. Um tesouro, irmãos, que não pode lhe causar tédio. A gente tem que viver nessa busca constante por esse tesouro imutável. Por isso que o título da nossa mensagem é um inventário nos céus. Se tem um lugar que importa que você tenha um inventário, um tesouro, um cofre cheio, é nos céus. Porque tudo aqui é passageiro. E até as coisas mais duradouras passarão. Ou senão você passará antes delas. Então, em primeiro lugar, temos aqui um alerta contra o perigo da avareza. Agora, o que é avareza? A gente ouve essa palavra, mas talvez não saiba o significado. É um amor desenfreado ao dinheiro, aos bens materiais. É um amor idólatra, que coloca essas coisas no lugar de Deus. Não só, irmãos, porque você julga que elas lhe trarão felicidade, mas porque você julga que tendo elas, você está seguro. Quando nossa única fonte de segurança e felicidade eterna e plena é Deus. As pessoas substituem o Senhor pelas coisas, pelos bens que possuem. E quando a gente faz isso, a gente se torna avarento. Nós devemos ter cuidado muito grande, porque no nosso coração é muito fácil de substituir uma coisa que o Senhor nos dá boa e distorcer ela em nossa vida, em nossa mente. Está escrito assim, no versículo 13, eu peço que os irmãos estejam atentos à escritura, à passagem bíblica. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Então, para a gente ter uma boa compreensão dessa passagem, a gente deve lembrar do contexto no qual ela ocorre. Vocês lembram que Jesus estava no meio de uma multidão?
Lucas tinha dito que as pessoas estavam pisoteando umas às outras, atropelando uns aos outros para poder ouvir a mensagem de Cristo. E o conteúdo da mensagem de Jesus, naquele dia, diante daquela multidão, era cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é a hipocrisia e contamina tudo. E deixa tudo morto. E gera morte. E Jesus vai além. Cuidado, não só por querer viver como eles, mas pelo medo. Não tenham medo desses homens maus. Não tenham medo desses que podem matar somente o corpo. Temam aquele que pode fazer perecer você no inferno por inteiro. Portanto, confiem no Senhor. Ele é muito bom. Aí Jesus diz, olha os pardais, olha essas aves bem baratinhas. Deus lembra de cada uma delas. Aí faz um paralelo. Mas ele sabe até a quantidade de fios de cabelo que você tem. Vocês valem mais do que muitos pardais. E mostra o amor sublime de Deus, a grandiosidade de Deus. E Cristo está fazendo uma mensagem de ânimo. Olha, não se deixe levar por esse comportamento terrível, pecaminoso dos fariseus. Antes, confie nas palavras do Senhor. Siga, porque ainda que vocês sejam perseguidos, o Espírito Santo os guiará, abrirá a boca de vocês para falar diante dos seus perseguidores. E Cristo, e Deus, o Pai, estará com vocês, e o Espírito os consolará em cada instante. Jesus está fazendo uma mensagem sublime, perfeita. Uma defesa da verdadeira fé. Contra os ataques dos falsos profetas. O ensino de Cristo era urgente, irmãos, importante. Como viver a verdadeira vida, como viver a verdadeira fé diante do que Deus nos ensina. E aquelas pessoas ali acumuladas, se atropelando umas às outras para ouvir Cristo. O Senhor, uma mensagem tão urgente, tão importante. Então o indivíduo interrompe o que Jesus está falando. Isso me lembra um pouco a vida de professor. A gente faz uma exposição no quadro, do conteúdo. Aí pergunta, alguém tem uma dúvida? Aí uma pessoa levanta a mão na sala. Você acha que é uma dúvida? Professor, posso ir no banheiro? Vamos, filho. Ou interrompe para falar a maior besteira. É isso que acontece, irmãos, aqui. Jesus ensinando sobre a salvação verdadeira, a vida cristã verdadeira. O rapaz interrompe ele e diz assim, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus falando de verdades eternas e a mente do indivíduo pensando na herança. Você lê uma coisa dessa, você fica abismado com a falta de noção que as pessoas podem ter. O Senhor falando sobre as consequências eternas de seguir os fariseus, consequências que levam à morte eterna, à condenação eterna. E o infeliz querendo saber quem ia resolver o problema dele de litígio contra o irmão. Por causa de uma herança, uma briga por herança. Mesmo diante dessa situação esdrúxula, meu irmão, o Senhor Jesus aproveita isso para ensinar grandes verdades. Sabe por que é tão importante? Você olha assim, é uma fala tosca daquele homem. Mas é tão importante porque essa fala tosca podia estar na mente de qualquer um de nós. Porque ela reflete exatamente aquilo, as coisas com as quais nós nos preocupamos. Pense no que você se preocupou essa semana inteira. Se não foi com o seu estudo, com o seu trabalho, com tudo. Pense uma única vez. Você se preocupou. Como você poderia ser mais santo essa semana? Como você poderia ser mais luz no mundo? Ou você se preocupou com as coisas, os seus afazeres? Com as coisas que você tem que fazer? É justamente isso. Jesus está falando sobre coisas sublimes, mas na mente dele está, eu tenho um problema para resolver. Eu preciso da herança. E o meu irmão não quer dividir comigo. Pelo menos não do jeito que eu espero. Então Jesus aproveita aquilo ali para trazer um ensino para nós. Um ensino muito importante. Primeiro, algumas coisas ficam claras para nós nessa passagem. O fato daquele rapaz ter feito esse pedido a Jesus, significa dizer que pelo menos aquela multidão, aquelas pessoas, olhavam para Cristo e o viam como uma espécie de rabino, que era um mestre, um doutor da lei. Porque por vezes esses pedidos, essas causas eram levadas a esses homens, tidos como mais sábios, para que eles fizessem um julgamento. E julgando uma causa como essa, tudo ficasse em paz.
Então fica evidente que aquelas pessoas tinham Jesus como uma espécie de rabino. Mas fica mais evidente ainda qual era a preocupação do coração daquele homem. A preocupação dele não era com salvação. Eu não quero saber se os fariseus são incrédulos. Eu não quero saber se os fariseus têm um fermento mau que contamina tudo. Eu quero saber da minha herança. Qual a herança que você quer saber? Qual é a herança que está ocupando a mente sua agora, nesse momento? A resposta de Jesus, ela indica que aquele homem ele era carregado de avareza. A forma como Jesus responde indica que esse era o pecado daquele homem. Ele se preocupava apenas com os bens materiais. Havia ganância, havia apego às riquezas. Então Jesus passa a exortar não só ele, mas toda a multidão e também a nós. E é incrível como a Escritura traz exemplos que a gente lê, a gente acha absurdo. Mas na maioria das vezes ela está falando de nós mesmos. Porque a gente vive nesse mesmo padrão. Os versículos 14 e 15, eu peço que você esteja atento. Atente-se ao escrito. Diz assim: Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? A resposta de Jesus, ela contraria todas as expectativas daquele homem. Jesus está dizendo, como se Jesus estivesse dizendo: eu não vim aqui para resolver esse tipo de coisa. Eu não vim aqui para resolver litígios, brigas judiciais sobre herança. Eu vim aqui para dar uma herança eterna para vocês. Incorruptível. Que não tem fim. Uma herança nos céus. Eu não vim aqui cumprir ou fazer valer alguns pequenos artifícios da lei. Eu vim cumprir a perfeita justiça no seu lugar, que você é incapaz. O que foi que me nomeou juiz? Vocês têm vários aí. Procure eles. Eu vim fazer algo mais sublime. Versículo 15. Então, lhes recomendou. Esse lhes dá a ideia de que Jesus está recomendando a mais de um. Talvez o seu irmão estivesse presente. Ou possivelmente Jesus está falando para a multidão inteira. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Porque ela aparece de vários modos. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Irmãos, essa verdade que Cristo está falando é tão simples, mas a gente esquece tanto dela. Leia e releia isso 1000 vezes, até internalizar na sua mente. A vida de uma pessoa não consiste no que ela possui. Mas Jesus começa com 2 imperativos. Antes de trazer essa verdade, tenham cuidado. É uma ordem expressa de alerta. Tenham cuidado. E não se deixem enganar. Estejam alertas, mas saibam. O conteúdo do alerta deve estar enraizado no seu coração. Para que você não seja pego desprevenido. O que é necessário para que nós consigamos seguir esses preciosos conselhos? É confiar verdadeiramente no Senhor e buscá-lo de todo o coração. E por que nós devemos seguir esses conselhos? Então, o mestre responde, o conteúdo do seu ensino é esse, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Essa é uma verdade muito séria, meus irmãos. E é muito simples. E ao mesmo tempo é extremamente negligenciada. Você pensa realmente, no mundo é assim, você vale o que você tem. E será que na igreja não está sendo assim, não? Entre os mundanos é muito fácil a gente perceber esse comportamento infeliz, esse comportamento latente. Mas será que também não está sendo fácil perceber no meio do povo de Deus? Me diga você, por que é que surge algo chamado de teologia da prosperidade no meio do povo de Deus? Se não por causa da avareza do coração humano. As pessoas tratando Deus como um banco. Dê o que você tem e ele vai dar em dobro. Aí você pensa, olha, é muito triste ver como as pessoas são enganadas por um pastor, um falso profeta malvado e ladrão que engana.
E o orgulho, e a ganância, a avareza no coração dessas pessoas. Que não tem a coragem, a decência de ler a Escritura e ver que o Senhor não é um banco. Que você dá a Deus para receber em troca dobrado. É avareza, é maldade. É a avareza de quem quer fazer isso para lucrar em cima das pessoas. É a avareza de quem gosta de ser enganado porque acha que vai receber mais de Deus. Quando o Senhor já nos deu e nos prometeu gratuitamente uma herança eterna nos céus. Nós podemos ver como as pessoas facilmente tropeçam nessa verdade. E elas erram pelo menos em 2 níveis, tá, irmãos? Primeiro, a gente olha para as pessoas e a gente atribui valores a ela pelo que ela possui. Uma pergunta que eu já sei a resposta. Você já tratou alguém diferente por causa da forma como ela estava vestida? A resposta é óbvia. É sim, você já fez isso. Puxe na sua mente e você vai saber que você fez isso. Esse é um dos níveis mais terríveis. Mas o outro também é extremamente horrível. O outro é quando você atribui valor a si mesmo pelo que você possui. Então você passa a ter uma autoimagem distorcida de si. A sua identidade deixa de ser Cristo e passa a ser bens perecíveis. Será que os servos de Deus não têm caído igualmente nessa cilada como o mundo tem? Tiago escreve como os crentes estavam pecando naqueles dias, no primeiro século, fazendo acepção de pessoas, julgando o valor das pessoas pela forma como elas se vestiam. Está lá em Tiago, capítulo 2, abra a sua Bíblia, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre e muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Porque ele não está falando sobre não julgar atos. Ele está falando sobre julgar com critérios errados. Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus, que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Irmãos, ler essa passagem me faz fazer a seguinte pergunta: como nós temos tratado as pessoas ao nosso redor? Como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Que tipo de critério julgador você tem usado? Sem dúvidas, é uma grande insensatez pautar toda a minha vida e também a dos outros. Pautar os meus pensamentos, os meus esforços naquilo que tenho, ou naquilo que eu almejo ter, na busca por ter. Porque só assim eu vou obter o meu prazer, só assim eu vou estar feliz, só assim eu vou estar contente. Paulo disse que estava contente em toda e qualquer circunstância, né? Tem crentes hoje que só estão contentes se tiverem absolutamente todo o conforto que esperam. Então, nosso Senhor, o mestre de todos os mestres, conta uma parábola para nos ensinar
a insensatez de pautar a nossa vida segundo aquilo que conquistamos, segundo aquilo que nós possuímos. É por meio dela que Jesus vai aprofundar o significado das palavras. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Observe. Em segundo lugar, temos os pensamentos insensatos. Porque tudo começa aqui. A gente pensa de forma insensata e passa a agir de forma insensata. Por isso é tão importante que o Senhor e a sua palavra governem as nossas mentes e os nossos corações. Versículo 16. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha o pensamento final dele. Então direi à minha alma. Observe que é um diálogo dele consigo mesmo. Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Perdão, irmãos. Jesus contou essa parábola. A gente tem que estar muito atento, irmãos, ao que Jesus disse, aos seus ensinos. Ele começa dizendo assim: o campo de um homem já rico produziu com abundância. Observe, o texto diz que esse homem já era rico. O campo de um homem rico produziu com abundância. Depois, esse homem ele começou a pensar consigo mesmo: olha, eu tenho um problemão na minha vida. Engraçado que o problema para muita gente é ter o que comer, né? Esse tinha um problema muito grande. O problema dele era: eu não tenho lugar para guardar a minha colheita, que foi muito boa. Então ele chegou à conclusão máxima. Ele usou todos os seus neurônios e pensou com toda a sua inteligência: já sei, eureka! Já sei. Vou derrubar tudo. Porque todos os celeiros que eu tenho são muito pequenos para minha colheita. Vou derrubar tudo. Vou construir outros muito grandes, talvez com 2, 3, 4, 5 andares. E vou armazenar tudo o que eu conquistei. Toda a minha colheita vai chegar lá bonitinha. Estará sã e salva. E aí ele pensou: então agora eu vou ter o suficiente para curtir toda a minha vida. Muitos e muitos anos. Agora é só alegria. Ele vai fazer aquilo que os homens mais almejam quando buscam conforto, dinheiro, riqueza. Agora eu vou descansar. A partir de hoje eu só vou descansar. Vou me satisfazer, vou comer e beber à vontade e vou aproveitar a vida. Perfeito. Eu tenho a rota perfeita para a felicidade. Essa parábola é incrível de Cristo, irmãos. Que com uma história tão simples, tão fácil de compreender, Jesus nos traz grandes lições, reflexões já nas entrelinhas ao ler a parábola. Ao ouvir, então, primeiro, ele já era rico, antes daquela grande bonança. Ele já tinha muitos bens. Só que a forma como ele pensa no futuro indica que ele não estava satisfeito ainda com o que ele tinha. Quando vem essa grande bonança, ele pensa: aqui eu tenho agora uma oportunidade de me satisfazer. Mas até então, ele não estava satisfeito com sua riqueza. E possivelmente, irmãos, se ele chegasse a possuí-la, logo ele ia cair no tédio, ia querer mais. A sua visão era muito limitada. Fazia pensar que toda aquela grande colheita ia finalmente lhe dar a satisfação que ele esperava. Uma satisfação real. Mas elas são incapazes. Ainda que você junte todos os grãos do mundo, é incapaz de satisfazer ou de preencher um espaço eterno que só pode ser ocupado por Deus. E toda a maquinação, toda a estratégia daquele homem, ela se dá num diálogo dele com ele mesmo. Em momento algum, mesmo depois dessa grande bênção da colheita, ele se mostra grato a Deus. Você vê isso? Ele não cita Deus. Ele diz: obrigado, Senhor, por essa colheita. Ele não faz isso.
Ele não diz assim, Senhor, me dá um direcionamento para saber o que fazer com essa colheita. Ele também não faz isso. Ele dialoga e vive de si para si mesmo. Ele tão somente vai pensando com seu próprio padrão limitado e vai chegando às suas próprias conclusões. O melhor jeito de viver é assim. Eu sou independente. Isso é pura tolice, irmãos. A sua conclusão genial foi: eu vou construir um cofre maior ainda para armazenar minha riqueza. Olha que coisa genial. Que coisa surpreendente. Só que essas riquezas são terrenas. Ou elas perecerão tão cedo, ou ele pereceria tão cedo. E mais, elas estarão sempre à disposição dos ladrões para roubar. Elas são consumíveis, elas vão diminuindo. Um dia vão acabar. E quando ele vai, também não pode levar nada disso. O desfecho dos pensamentos, eles revelam o tamanho da sua arrogância, da sua impiedade. Ele começa a planejar um futuro como se ele pudesse decidir, como se o destino estivesse em suas mãos para ele decidir o que fazer e todos os seus atos. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: com tudo que eu tenho, eu sou o meu próprio Deus. A parábola, por si só, ela é instrutiva. Está claro que este é um exemplo a não ser seguido. Você não vê esse homem se preocupando com pessoas. Ele diz: será que tem alguém necessitado perto de mim? Com que eu possa ajudar com tamanha riqueza? Ele não faz isso. Está claro que, mesmo esse homem não tendo sido contado entre as pessoas mais terríveis, veja, observe, a Escritura não aponta dizendo que ele era um ladrão, que ele era um adúltero, um assassino. Está muito claro que ele não está contado entre os criminosos mais perversos. Ele não era um homicida. Ele não era um corrupto. A Escritura não fala isso. Mas o seu modo de pensar indica que ele estava totalmente distante da justiça, da santidade, do amor de Deus. E o que agravava mais essa situação ainda é que a grande bonança dele tinha sido tão somente a graça comum do Senhor. E ele não pôde reconhecer que veio de Deus. Eu quero que você se enxergue nessa parábola. As coisas que o Senhor te dá, como ele te coloca como mordomo sobre muitas coisas. E você, ao invés de glorificar a Deus através dessas coisas, você blasfema contra o Senhor, colocando essas coisas no lugar de Deus. Isso porque o pecado enraizado faz você pensar que o que você tem, o que você possui, o que você conquista define quem você é. E não é assim, irmãos. Não foi à toa que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Não é à toa que o Senhor nos resgata em Cristo, nos devolvendo a identidade real. Nos fazendo seus filhos, filhos do Rei Eterno. A mensagem de Jesus é bem simples nessa parábola. Sem Deus, nada vai te satisfazer. E se você levar Deus em conta nas coisas, você estará eternamente perdido. Mesmo que seja uma pessoa moralmente boa, uma pessoa virtuosa, uma pessoa aceita na sociedade, uma pessoa tida como cara legal, bacana, que todo mundo gosta. Sem Deus, você estará perdido. Então, Jesus chega ao fim da sua narrativa. Em terceiro lugar, temos o fim dessa parábola, que também é o mesmo fim para qualquer vida sem Deus. Qualquer vida sem Deus recebe o mesmo destino do homem desta parábola. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Então agora a mensagem fica mais clara, mais nítida. Nenhum bem material te dará segurança eterna. Nenhuma estratégia da sua mente, nenhuma riqueza, nenhum plano de saúde, nada aumentará um segundo sequer da sua vida, que já foi escrita e determinada pelo Senhor. Nada.
Não é sobre o seu esforço. E mais ainda, quando você entrar na eternidade, porque todos adentrarão a eternidade, você não vai ter nada diante de Deus. Se a sua vida for pautada pelo que você conquista e pelo que você tem. Colocar a confiança, colocar as expectativas nos bens, naquilo que possuímos, é a maior loucura. Então Jesus disse, louco, você é louco. A sua mente não funciona bem, você se acha mais inteligente que todo mundo. Mas o básico, o óbvio, que a pessoa mais iletrada pode perceber nesse mundo, você não percebeu, que sem Deus você está perdido. Aquele homem estava planejando um futuro longo. Eu vou desfrutar dos meus bens. Mas aquela noite o Criador estava requerendo a sua alma. E duas perguntas nos chamam a atenção para o fim dessa parábola. É dito para aquele homem, o que você tem preparado? Ele até poderia dizer, eu tenho muitos grãos, eu tenho um celeiro entupido de coisa. Nesse mundo eu posso comprar tudo. Mas vem a segunda pergunta, para quem será? Porque para Deus isso não vale absolutamente nada. Para aquele que é dono da prata e do ouro, isso é como nada. Agora se coloque no lugar de quem ouve essas perguntas e responda você mesmo ao Senhor. O que você tem preparado? E para quem será o que você preparou? Jesus não está dizendo que você é capaz de comprar a salvação, não, tá, irmãos? Que fique claro isso. Mas o curso da sua vida, as suas atitudes, onde você investe, diz de fato onde está o seu coração. O que você tem? Será que é algo que aquele que é dono da prata e do ouro requereu de você? Porque o Senhor requer de nós muitas coisas. Santidade, justiça, amor, misericórdia. O que você tem de tão especial que pode fazer brilhar os olhos de Deus? É óbvio que nada. Portanto, nós devemos nos agarrar com toda a força à sua graça e confiar nele como nosso provedor. Jesus complementa essa pergunta. Para quem será o que você tem preparado? Para quem é que você dedica todos os anos da sua vida? Essa pergunta ela deve perscrutar o coração de quem ouve. É como se Jesus dissesse, toda a sua dedicação foi para tentar fazer essa terra virar o seu céu? Cada gota de suor que você derramou, cada página de livro que você leu estudando, foi para glorificar a Deus, para servi-lo com mais fidelidade, ou para tentar fazer essa terra virar o seu céu? Por que você se esquece tão rápido das coisas que eu requeri de você? Por que abandonou o amor, a justiça, a santidade, a devoção, a leitura da palavra, a oração, a comunhão? Por que não confiou em mim, que sou a fonte inesgotável de alegria, vida, paz e eternidade? Meu irmão, o que você tem preparado? E para quem será? Jesus ele finaliza essa parte do seu ensino. Essa parte porque a mensagem seguinte é uma consequência muito importante, no qual Jesus vai falar sobre a ansiedade pecaminosa. Mas se Deus permitir, semana que vem vamos lidar com ela. Então Jesus diz, assim é, ou seja, é desse jeito, igual esse homem da parábola. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Esse homem ele não teve uma resposta satisfatória para dar a Deus. Ele poderia dizer, eu tenho muito grão, minha colheita foi muito boa, mas era só para minha diversão, pessoal. Nem fui grato ao Senhor, nem ajudei quem precisava.
Minha vida era eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro, eu em quarto. Igual a ele, meus irmãos, será todo aquele que dedicar a sua vida para conquistar tesouros nesse mundo, pensando tão somente em descrever o seu próprio futuro, como se você fosse o senhor do seu destino. Diante de Deus, ainda que você tenha todo o ouro do mundo, se você viver assim, você vai ser pobre, cego e nu. E o fim é o mesmo, é perecer. Nós devemos guardar o nosso coração da avareza. Porque a nossa vida, para que a nossa vida ela não seja uma busca desenfreada por coisas que diante de Deus não tem valor algum. Cristo não está falando sobre você ter um conforto. Você pode buscar querer o melhor. O que você não pode é substituir Deus por essas coisas. Esse, na verdade, é um grande alerta contra a idolatria. Não substitua a graça de Deus por nada. Não negocie a verdade, não negocie o evangelho. Quantas vezes você negocia as coisas de Deus para o seu conforto? Você deve manter o seu coração guardado contra a avareza. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem pessoas que priorizam absolutamente tudo. Se tiver um evento ou qualquer coisa no dia do Senhor, é a desculpa que ela mais quer. Tem que ter alguma coisa no domingo de manhã, porque certamente é mais importante do que adorar meu Deus. Deus exigiu adoração. Ah, não, mas aquele evento eu não posso perder. Deus espera, né? Não vai ter outro domingo por cultuar a Deus? Quem age assim não entendeu nada do Evangelho. Não percebeu a importância, o privilégio, a glória da adoração. Não é diferente de quem o troca por dinheiro ou bem material. E ainda bem que Gabriel disse sem saber nada. Não é diferente de quem vende Cristo por 30 moedas de prata. Conclusão, meus irmãos. É que fica uma grande pergunta para nós. Né? Como é que eu posso, então, ter um inventário nos céus? Como é que eu posso ter um tesouro permanente que não se desgasta? A resposta é simples. É o que Cristo vem nos ensinando o tempo todo. E que toda vez que a gente abre a palavra de Deus, ela cospe essa verdade em nós. Amando ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É assim que a lei nos ensina. Buscando servi-lo com fidelidade, sem hipocrisia. Não foi isso que ele acabou de falar? Desfrutando a verdadeira alegria da salvação. A promessa de que todo o desconforto que pode haver nesse mundo não haverá na glória com o Senhor. Que lá haverá eternidade e em eternidade, perpetuamente, sem pranto, sem tristeza e sem dor. Contemplando a glória que nos está preparada gratuitamente e nos foi conquistada pelo sangue do Cordeiro que morreu e ressuscitou em nosso favor. O tempo todo a Escritura nos mostra isso. Que relutância é essa de compreender o óbvio? É assim que a gente vai alcançar, a gente vai conquistar um inventário nos céus, confiando no Senhor. E não é porque você merece, porque você só pode fazer isso porque o seu Santo Espírito habita em nós. A nossa relação com os bens, ela não pode definir o nosso valor, nem ser a nossa fonte de alegria. Quem define o nosso valor é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo que habita em nós. Aí tem a canção, né? Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Não é você ter um valor porque a sua conta bancária é cheia. A nossa alegria, ela deve estar no Senhor. Porque para Ele, nós somos de grande valor. Ele mesmo disse isso no versículo 7. Veja, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Tudo isso se resume no que Jesus irá dizer na sequência do seu discurso. Como alcançar um tesouro nos céus? Como ter um inventário cheio?
Se a gente pode resumir esse ensino em uma frase, Jesus vai dizer mais na frente, ela é: busque primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E aí sim, as outras coisas vos serão acrescentadas. Assim teremos um tesouro no céu. E se nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, isso indicará onde o nosso coração está. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos.